Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. No deserto, Deus não nos abandona, ele nos revela o que estamos prontos para vencer. E a pergunta de hoje que eu quero deixar aqui para você hoje, qual foi a única atitude que permitiu Jesus resistir às tentações? E como você pode aplicá-la hoje na sua vida? No texto de hoje, vamos aprender como Jesus resiste a tudo isso. E nesse contexto de Mateus, que vamos ler agora, que é o capítulo 4, Mateus traz esse lugar de nos oferecer uma escrita para mostrar Jesus o Messias prometido, com origem e cumpridor das Escrituras, porque o Antigo Testamento apresenta o reino de Deus em ação em meio do povo de Israel. Então, Mateus traz essa ordem, organiza, né? Esse conectar das promessas e profecias ao agora. Quando ele fala, ele traz essa contextualização dos acontecimentos, Jesus ensinando, Jesus respondendo e Jesus é tentado. E aí essa identificação de Jesus, essa experiência humana através do jejum, da fome, da tentação, traz para nós esse ensino de sua autoridade espiritual para a vida, para a nossa vida. Então, Jesus é levado ao deserto, Jesus jejuma 40 dias e é tentado. Vamos à nossa leitura? Pegue aí sua Bíblia. Hoje estou usando a versão ACT, que é a atualizada, corrigida, né? De João Ferreira de Almeida. Você pode usar a sua versão, pode ser que tenha algumas palavras diferentes no seu contexto, na sua Bíblia, né? Mas o contexto é sempre o mesmo. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então
começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Judéia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. Aqui terminamos o capítulo 4. É um contexto em que Jesus é levado ao deserto para jejuar. E aqui nós temos uma palavra que Jesus também tinha essa necessidade de sair, jejuar, ter seus momentos de oração, mas nesse contexto, Jesus é impelido, é levado, assim está a palavra, ele é levado ao deserto para jejuar, e lá Jesus enfrenta a tentação. Esse jejum, ele tem necessidade de comer, todos nós temos, né? E aí chega o momento do teste, vem o teste de comida, o teste de adorar ganhos, receber ganhos, mas ele escolhe adorar a Deus, não ao tentador. Quando Jesus responde, cita as Escrituras, ele destrona esse lugar do tentador. Se ele tem necessidade de pão, ele está nesse momento testando a sua vida, o seu controle. Se ele tem necessidade de ser adorado, ele está testando a divindade. E quando ele fala para adoração, para ele olhar para tudo que acontece, é porque ele está dizendo que você pode obter ganhos, você tem poder. Então, são vários testes que Jesus passa nesse momento. Ele inicia seu ministério aí, na Galileia, chamando seus primeiros discípulos. Então, vamos aqui aos aprendizados. Jesus enfrenta a tentação como representante de Israel, onde um povo, né, que falhou no deserto, porque lá em Gênesis nós vemos todo um processo de um povo que falha, que não entende o amor de Deus, que não entende o que Deus traz. Jesus vence, Jesus vai para o deserto e Jesus mostra essa identidade, essa identificação redentora dele como rei, como Senhor, como Cristo que veio para trazer essa redenção à humanidade. Jesus e o jejum, a nossa vulnerabilidade humana, né? O jejum nos dá limpeza, o jejum nos ajuda a purificar. E aqui está junto o jejum e a vulnerabilidade humana. Não é fraqueza, mas um lugar de provar a integridade. A tentação, ela vai para a necessidade de Jesus, né? Ela mira na necessidade da comida. E Jesus demonstra obediência. Ela mira na necessidade de ter poder, ter ganho. E Jesus continua na obediência. Ela mira na necessidade da adoração. E Jesus continua na obediência. Então, essa confiança e essa satisfação de ser obediente.
E nós vemos a palavra de Deus, ela é uma arma, uma bússola. Jesus usa a palavra. As respostas de Jesus vêm da Escritura, indicando que ele sabe, que ele conhece, ele internaliza a Escritura. E isso é decisivo para resistir aos enganos do tentador. E depois vem o início do ministério de Jesus. Jesus começa a chamar os discípulos. Então, o ministério público de Jesus começa após a tentação, sinalizando ali seu crescimento, a missão, que é a missão terrena. Então, a missão nasce em um terreno forjado pela provação. E aqui entendemos que esse texto traz para nós também reflexão para o nosso viver diário. Então, vamos prestar atenção que quando o deserto chega, é, não corra rápido, não corra para o alívio fácil. A nossa tendência é buscar, às vezes, conforto, como, por exemplo, no caso de Jesus, ele poderia ter comido. Não, ele não buscou esse atalho. Então, isso nos lembra que no tempo de provação pode haver momento de nós entendermos ser dependente, usar o deserto para examinar as nossas prioridades. Identifique também onde você é mais vulnerável. As tentações de Jesus veio pela necessidade, pelo prestígio, a autoexposição, poder, né? E eu posso também me olhar onde eu vou ser tentado porque talvez eu esteja vulnerável. Tem paralelos, tem lugares que eu posso olhar e pensar, eu sou impossível, eu busco por muita aprovação, eu busco muita conquista, e é nesses lugares que talvez eu seja tentado e vou ceder. E outro lugar é, busque resposta espiritual. Jesus respondeu com a escritura. Isso significa que eu posso memorizar a palavra, eu posso meditar na palavra, eu posso declarar a palavra quando pensamentos destrutivos ou propostas perigosas chegam até a mim. E aí eu posso transformar a leitura bíblica em um lugar de construção, para eu também me defender desses lugares que eu vou ser tentado e que talvez eu vá ceder. E aí eu posso usar a palavra para me trazer cobertura. E depois da aprovação vem a clareza do propósito. Jesus sai da aprovação, ele não permite que o deserto traga para ele esse lugar de se levar para o erro, não. Ele sim transforma isso num chamado, ele já começa a sua missão. Então, deixa também que o deserto permita a você ficar mais atento a esse chamado divino, ao propósito, à missão que você tem. E grandes decisões e mudanças acontecem depois de um processo, depois de uma aprovação, depois de um deserto bem atravessado. Então, pense nisso quando você estiver em desertos, em provações, em lugares desafiadores. Pense em o que é que está aqui que eu preciso aprender. Qual é a lição que eu tiro desse momento do deserto? E Jesus, eu te fiz uma pergunta lá no início, né? Jesus citou como resposta todos os momentos. Foi assim que ele venceu. E com essa mesma atitude, eu posso transformar as minhas escolhas hoje. Como é que eu faço para utilizar a palavra para também vencer esses momentos desafiadores, em que eu também serei tentado? Porque sim, nós somos tentados, somos desafiados sempre, quase todos os dias. Então, a única atitude que permitiu Jesus resistir foi a autoridade da palavra internalizada. Ele não argumentou, não. Ele só pegou a palavra e citou. A palavra fala isso. E essa aplicação pode ser para os nossos dias também. Ele era um ser humano, ele estava com fome, mas ele usou a palavra para não vencer, se deixar ser vencido. E a escolha para memorizar. Você pode pegar um versículo que você consiga memorizar rápido. Nós que somos da Assembleia de Deus, da igreja, das igrejas cristãs, nós temos as lições bíblicas, onde vem versículos, que são textos que nós podemos aprender a memorizar. Não sei qual é a sua
congregação, não sei se você é cristã da nossa congregação, mas seja cristã de qualquer congregação, você também pode ter esse hábito de pegar um versículo, estudá-lo, guardá-lo na mente para usar quando for necessário e trazer para a sua vida. Então, qual versículo escudo você vai escolher hoje para usar nas suas próximas batalhas interiores? E aí eu gostaria que você deixasse esse versículo aqui. Por quê? Você vai escolher um versículo, o irmão vai escolher outro, o irmão vai escolher outro, e a gente pode se ajudar. E talvez esse versículo que você escolheu eu não saiba ainda e eu posso também escolher aprendê-lo para usar na minha vida. Eu gosto muito de vários versículos da palavra de Deus para usar. Assim como eu também faço abertura com um versículo da palavra de Deus. Então, use alguns versículos escudos. Qual vai ser o seu versículo escudo para usar nas suas batalhas? Coloque aqui no comentário. E para fechar, não tema o deserto, ele é o lugar onde a palavra forjada em você se torna em vitória. Viva a sua vida assim como Deus deseja que ele seja sempre o centro da sua vida. E como foi para você hoje? Como foi estar aqui? Qual foi seu aprendizado? Seja abundante também. Coloque aqui, nos comentários o seu aprendizado. Traga para os outros irmãos que vão estar conosco também lendo a palavra, um momento de reflexão através do seu aprendizado. Vamos aprender a ser abundante também com a palavra de Deus, distribuir para o mundo aquilo que aprendemos. E a gente distribui também em forma de mensagem. Então, deixa aqui sua mensagem, o que que você aprendeu hoje, como foi estar aqui nesse momento. Vamos para nosso momento de oração, nosso momento de conversar com Deus. Senhor Deus, agradeço pela tua palavra que hoje falou no meu coração através de Mateus. Que nós possamos ter um coração transformado, um coração que esteja sempre disponível a entender a tua palavra, e guardar no nosso coração para que possamos usá-la como escudo no nosso dia a dia, que a tua palavra seja sempre o escudo na nossa vida, que a tua palavra seja sempre o nosso alento, que ela seja a nossa bússola para nos guiar nos desertos da vida, mas também que ela seja a bússola para nos guiar nos dias em que estamos cheios de alegria, cheios de conforto, cheios de conquista, que ela seja sempre a nossa companhia, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós sejamos essas pessoas que busquemos sempre a tua palavra para nos direcionar, que ela seja luz nos nossos caminhos, que ela venha guiar os nossos passos, que seja escudo para nossa mente, para que não possamos deixar que algo venha destruir a nossa comunhão contigo. E hoje, Pai, eu te peço também por aqueles irmãos e irmãs que estão aqui conosco, pelas suas famílias, que haja união, que haja comunhão, que haja unidade, que todos sejam alcançados pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia, que a tua graça nos alcance todos os dias e que as suas misericórdias possam ser renovadas sobre a nossa mente, os nossos viver todas as manhãs. Pai, te agradeço porque eu sei que o Senhor cuida de nós. Agradeço pelos irmãos que sempre estão aqui conosco e desfrutam desse momento de ler a palavra, de comunhão. Eu te agradeço porque o Senhor escolheu todos eles para estar aqui. Sei que o Senhor tem bênçãos para todos nós, aprendizado durante todo esse momento que estamos aqui aprendendo. Eu te louvo, agradeço e bendigo por tudo que o Senhor é na nossa vida. No nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui abaixo sempre tem um comentário, sempre tem os nossos links para que você possa entrar, fazer parte, orar conosco, enviar seus pedidos de oração, fazer seus comentários. Deus abençoe, até nosso próximo momento da palavra de Deus.